Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos na nossa segunda parte do nosso bate-papo com o pastor Adoniran. Ele é do Ministério de Surdos aqui e ele já tem trabalhado há alguns anos aqui na PIB, né? Enfim, vamos continuar nosso bate-papo e tem algumas questões, né, que eu tô também curiosa para saber na língua de sinais, que é com relação às diferenças das línguas em outros países, se é a mesma coisa, se não é. Tipo, se eu sei língua de sinais aqui no Brasil, será que eu posso ir para outro lugar? Consigo me comunicar? Que legal. Olha, Aham. essa pergunta é uma Hum, pergunta que gera muita confusão, eu diria. Aí. sério? No meio de quem sinaliza, se você for fazer uma pergunta para a maioria das pessoas, vão falar, não, completamente diferente. Mas eu, graças a Deus, já tive algumas experiências internacionais. Eu sou um pastor internacional, né? Então é uma coisa chique, coisa Famoso, chique. gente. Famoso, famoso. E eu tive algumas experiências, inclusive na África, né? Com grupos de surdos. E em todos esses lugares eu não tive dificuldade nenhuma para me comunicar com eles. Dificuldade Hum, nenhuma. Talvez seja por uma característica pessoal, né? De conseguir fazer uma leitura de gestos não formais, assim, e identificar aqueles gestos e usar até aqueles gestos para me comunicar. Mas a língua de sinais em si, de forma formal e estruturada, ela não é universal. Isso é muito triste, né? pois Porque é. se fosse universal, imagina, você vai para qualquer lugar do mundo, você Nossa, pode falar se com todo mundo, tipo comunicar e tal, inglês, ia assim. ser muito legal, muito legal. Mas ela, dentro desse aspecto formal, ela não é universal. Porém, as línguas de sinais como o Brasil foi influenciado fortemente pela língua de sinais francesa. Estados Unidos também foi influenciado e vários outros países da América Latina, porque isso foi difundido de uma forma meio que em grande escala, né? Muito pelos Estados Unidos, por causa dos Estados Unidos. Então, a língua de sinais francesa ela acaba sendo a base dessas línguas americanas. Uhum. E por causa dessa base, você tem uma transparência que eu diria de 30, 40%, que é muito grande, é muito grande. Então você vê o lugar onde os gestos acontecem, eles são muito parecidos. A forma que os movimentos dos gestos são feitos são muito parecidos. O que vai mudar é o formato da mão, a configuração de mão, às vezes. Então muda uma coisa aqui, você olha, nossa, isso parece alguma coisa que eu conheço. Então você consegue fazer uma relação, sabe? Hum. De um sinal por causa do gesto, por causa do espaço de sinalização. Eu já fui para, acho que umas 2 ou 3 conferências nos Estados Unidos, por exemplo, e eu fiz vários amigos surdos, assim. Foi muito bacana, porque até hoje eu tenho contato com eles. E eu não sei língua americana de sinais, já estudei. Eu diria que eu estou no nível básico de língua americana de sinais. Mas eu não tive problema nenhum para me comunicar com eles. Problema nenhum. E é interessante porque na conferência tinham intérpretes também. E os surdos falavam para mim: vai você lá interpretar, vai você. Foi muito engraçado. Eu fiquei desesperado. Falei: não, mas eu não sei nem o que eles estão falando. Não, mas você, cara, suas expressões, o sinal que você usa são muito bons. Eu, tá, beleza, mas eu não sei. Eu sei o básico de língua americana de sinais. E aí depois eu fiquei sabendo que esse grupo era grupo de organização muito forte, assim, de tradução da Bíblia. Eu seguindo nas redes sociais, eles fizeram um grupo de pesquisa de surdos que foram para Israel, conhecer os lugares onde Jesus ministrou, para quando fossem traduzir a Bíblia, fizessem com um pouco mais de propriedade. Então, são grupos muito sérios, sabe? Eu fiquei extremamente impressionado de poder ter tido esse tempo de comunicação com eles, essa vivência, que foram mais de 3, 4 dias, a gente ficou junto e almoçava junto, tomava café junto, jantava junto, fazia praticamente tudo junto, Uhum. porque
eu conseguia me comunicar muito mais com os surdos do que com os falantes, né, da língua nativa ali de inglês, né, na época. Então foi muito bacana. A mesma coisa aconteceu na África. Na África do Sul, eu estava num parque com a nossa equipe, e aí eu olhei para o lado e tinha um grupo de 25 surdos. Eu falei, eu vou lá falar com eles. Aí, mas você sabe a língua africana de sinais? Eu falei, eu não sei, mas eu sei a língua de sinais. E eu fui e fiquei o dia inteiro brincando e conversando e contando história, falando sobre o Brasil e eles falando sobre a cultura dos surdos da África do Sul. Então foram experiências que me mostraram na prática que a língua de sinais, apesar dela não ser universal, ela tem características que proporcionam uma abertura muito maior do que a língua falada, Então, em Israel mesmo, eu encontrei surdo em Israel, encontrei surdo na Jordânia. Tinha um cara limpando, assim, numa lanchonete que a gente tava, e eu olhei assim e falei, esse cara é surdo. Eu vou lá falar com ele. Meu Deus, você bateu o olho e já consegue identificar. Não é assim, eu vi que ele tava muito quieto e ele olhava muito, assim, para as situações que estavam acontecendo. Meio para perceber o ambiente, para ler o ambiente. Falei, esse cara é surdo, eu vou lá falar com ele. Se não for, eu vou falar do mesmo jeito. Aí fui, cumprimentei, aí ele olhou para mim e perguntou na hora, você é surdo? Aí eu falei, não sou surdo, não sou surdo. Aí quando os surdos descobrem, por exemplo, que eu não sou surdo, a decepção, a cara de decepção. Isso não é igual. Não, você Como não é assim? surdo. Puxa vida. Mas é muito engraçado, porque daí eles fazem uma cara de decepção, mas daí depois, não, tudo bem, você consegue conversar Tudo bem, eu comigo, me deu considero você, atenção. apesar disso. Aí faz um coraçãozinho no final, assim. Então, essa transparência, ela proporciona, sabe, uma comunicação legal, uma interação legal. E mesmo, eu digo que mesmo as pessoas que não sabem língua de sinais no Brasil, se tiverem essa iniciativa, assim, de irem até o surdo e tentar fazer alguma coisa, vai conseguir se comunicar. Que legal. Vai conseguir se comunicar, com certeza. Pastor, mas daí tem uma diferença, né? Porque, por exemplo, o significado de uma palavra ou de algo, sei lá, na África do Sul, pra cá, pros Estados Unidos, é totalmente diferente. Aham. Mas e daí? Como é que você consegue, né? Porque são imagens e o surdo ele vai identificar através das imagens que você Aham. fizer, mas talvez, sei lá, casa pode ser, não pode ser a mesma coisa. Pode ser outra coisa. Sim. Não, tem muita diferença. E é interessante porque você não precisa sair do país para perceber essas diferenças. No próprio Brasil, por exemplo, eu nasci no norte e aprendi língua de sinais no norte. Quando eu vim para o sul, eu quase que tive que reaprender língua de sinais, porque tinham muitas coisas diferentes. Que legal. Expressões, sinais, gírias, situações do dia a dia que exigem um aprendizado de sinais diferente. Por exemplo, sinais de bairros, de bairro para bairro muda uma coisa para Gente, que outra. legal. A questão do tempo que o surdo nasceu, às vezes tem um surdo mais velho que usa alguns sinais que surdos mais jovens não têm a mínima ideia do que é aquilo. Gente, Então é uma que língua, é uma legal. língua. Toda a complexidade que a gente encontra no português existe também na língua de sinais, né? Gente, eu acho fantástico. Eu que sou comunicadora e amo comunicação, assim, olhando, sabe, através desse olhar da língua de sinais. Cara, que absurdo. Que incrível, sabe? É incrível. A amplitude disso tudo, né? E o regionalismo que Sim. há, independente da região, seja, sei lá, no norte, no sul, em outro país, ou mesmo dentro da própria cidade, né? Uhum. E vendo isso, até com relação a idades, né? A diferença Sim. etária, assim, dos surdos. Ai, que incrível. É incrível, é incrível. Eu também acho fantástico isso. E eu tenho um caderninho que eu vou registrando, sabe? Eu ilustro um pouco, então eu vejo um sinal novo, eu já
anoto ali, coloco todas as posições, vejo como é que faz, como é que não faz, coloco o histórico de onde eu aprendi aquele sinal. Eu sou meio neurótico com essas coisas, assim. Vai registrar Opa, tudo. registro tudo. Registro tudo. Pastor, daqui a pouco vai ter que escrever livro, hein? Mas, Não, né? eu tenho um livro já sobre ministério com surdos, né? Eu tenho um Já livro, vai a propaganda agora. fazer um merchan. Eu tenho um livro, Ministério com Surdos. Procura aí na internet que você vai ler e vai gostar bastante. Que legal! Nossa, eu achei fantástico, assim. Eu acho que a gente vai entrar muito mais nisso, né? Uhum. Até com relação à evangelização, Sim, sim, né? sim. Porque eu acredito, imagina, se para evangelizar o meu próprio povo aqui, Uhum. mas que com a língua de sinais já é diferente, né? Imagina em outra região do mundo. Sim, sim. Né? Enfim, gente, a gente vai terminar por aqui a nossa segunda conversa. Foi muito gostoso também. Mas enfim, a gente vai continuar mais na nossa terceira conversa. E daí você tem que se ligar nisso e siga-nos nas redes sociais. A gente vai continuar com o pastor aqui, conversando, batendo papo. E é isso aí. Grande abraço.